Amadas irmãs, irmãos, nos reunimos nesta casa santa, santificamos este domingo aqui ou em casa, a pedido do próprio Deus. Nosso Deus nos ordenou: consagrai domingos e festas. E o próprio Jesus disse: fazei isto em memória de mim. E não um culto criado por mãos humanas, mas a Santa Missa foi o próprio Deus quem criou e nos deu para a nossa salvação. E a igreja nos prepara esse banquete de leituras. Neste ano de ano B, estamos lendo o Evangelho de São Marcos, que é um evangelho conhecido por ser curto, são apenas 16 capítulos, mas é extremamente denso. E cada ação de Jesus é uma ação sacramental. O evangelho de hoje, a gente só ouve a voz de Jesus no final. Tudo que Jesus faz é em gestos. E o verdadeiro pregador é esse. É aquele que não fala muito, mas aquele que vive muito. Aquele que vive a vontade de Deus. E o evangelho tem uma moldura. No meio tem duas coisas, mas no começo e no fim tem algo essencial em nossa vida. Jesus, nós sabemos, é o Verbo encarnado, é a palavra de Deus. Ele sabe de tudo, ele existe desde o princípio. Quando Deus disse, foi o próprio Senhor que saía da sua boca. E esse Deus, esse Jesus, vai ao encontro do seu Deus. De manhã, ele vai à sinagoga. Como vocês sabem, no tempo de Jesus, o livro não existia ainda, existiam alguns trechos, alguns pergaminhos. Hoje nós temos o celular, estamos aí andando, ou no ônibus, a gente abre o nosso celular, temos um encontro com Deus. Mas no tempo de Jesus, era necessário ir à sinagoga para ouvir a palavra de Deus. E assim inicia o dia do nosso Senhor. E depois, no final, de madrugada, Jesus, faz um encontro novamente, faz uma oração pessoal com o seu Deus. E nesse interim tem duas coisas. E talvez essa cura aqui é uma das curas que eu acho mais simbólica. Porque a febre não é nada. A febre é uma resposta do nosso próprio corpo. O corpo quer eliminar alguma toxina, a gente fica febril. E Jesus se preocupa por essa insignificância. Jesus, aquilo que nós achamos insignificante, Jesus cura. E Jesus tem esse olhar sobre essas coisas pequenas, aquelas coisas que nos inquietam, que nos preocupam, que pensamos que são indignas de Deus, nossas preocupações diárias. Deus se preocupa por isso. Deus quer ouvir a nossa voz. A gente pensa assim: não, Deus conhece tudo aquilo que se passa em minha vida. E Deus tem essa necessidade de se encontrar com cada um de nós. E depois vemos esse Jesus à tarde, que é o Deus libertador, que tira o mal de nossas vidas. E aqui está a verdade do Evangelho. Jesus hoje, pelo seu sinal, pelo seu gesto, nos ensina duas coisas: a beleza daquilo que nós achamos insignificantes e a vida em oração. Jó, na primeira leitura de hoje, perde tudo. Deus permite que Jó tenha a sua vida totalmente destruída. Não a sua vida, né? Mas o seu dinheiro, o seu gado. E Jó começa a reclamar das coisas. Começa a perceber que a vida é ruim, que a vida é chata, que a vida é ó. E quando a gente perde essa capacidade de ver aquilo que é importante em nossa vida, quando a gente foca naquilo que a gente não tem, em vez de focar naquilo que a gente tem, o nosso coração fica um coração duro, um coração ingrato. Nós cristãos somos convidados a ver nessas coisas que achamos insignificantes a verdade de Deus. É onde Deus brilha no nosso dia a dia, na nossa convivência familiar, no nosso trabalho. Às vezes não damos a importância que as coisas devem ter. E o nosso dia a dia parece que fica insignificante. Mas quando temos esse olhar de Jesus Cristo, esse olhar de Deus sobre essas coisas pequenas, tudo vira um grande exemplo de louvar a Deus. Quando Moisés, ele reclama, Deus fica muito triste com Moisés e fala assim: olha, você não vai entrar na terra prometida, porque Moisés reclamava demais, Moisés não confiava em Deus. E a nossa vida cristã é tentar se assemelhar a esse Deus que consegue perceber cada coisa, cada pequena coisa em nossa vida. Que o nosso coração hoje, então, iluminados por essa palavra, possa pensar nisso, naquelas pequenas coisas que a gente não dá
nenhum tipo de importância e na nossa vida de oração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.